Nossa saudação a você que acompanha o programa Igreja.com da Diocese de Barretos, levado ao ar de segunda a sexta-feira às 18h50, neste horário. Nosso boa noite, estamos aqui hoje com a Lucila, que é do Tribunal Eclesiástico de Barretos, da Diocese de Barretos. Nosso muito obrigado, Lucila. E é um tema bastante interessante, esse a respeito de anulação, né, de casamento, se existe ou não, qual que é a diferença. Nosso agradecimento por estar aqui e qual que é a sua explicação inicial sobre isso. Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre o nosso tribunal. Como o senhor já disse, né, nós temos o nosso tribunal eclesiástico aqui na Diocese de Barretos, que esse ano completa 2 anos, né, em março completou 2 anos desse tribunal aqui. Antes nós éramos só a Câmara Eclesiástica e pertencíamos à Diocese de Rio Preto. É uma dúvida muito comum, né, que existe, acho que na maioria das pessoas. Muitas vezes quando ligam para conversar, para perguntar, né, fala assim, eu gostaria de anular meu casamento, eu gostaria da nulidade, eu gostaria do divórcio na igreja. São exemplos das pessoas, aquilo que falam, né, porque normalmente é isso que ouve-se no civil, né, por isso que traz também para dentro do âmbito religioso. No âmbito religioso nós não temos anulação, nós não temos divórcio. Por quê? Porque trata-se de um sacramento. Uma vez que é o sacramento, né, o sacramento do matrimônio, é indissolúvel, não existe, né, essa possibilidade de anular. Existe o quê? Uma declaração de nulidade. Poxa, Lucila, o que significa essa declaração de nulidade, né? Declarar nulo é a gente poder afirmar, a igreja poder afirmar através de um processo que aquele casamento nunca existiu. Então não existiu o sacramento. Poxa, mas eu lembro que eu fui na igreja, eu estava de noiva, ele estava de terno bonitinho, estava tão bonitinho o casamento, tinha padrinho, tinha fotógrafo, tinha câmera. Ok, aconteceu sim uma cerimônia, mas muitas vezes não aconteceu o sacramento. E é isso que nós temos que tratar nesse processo. Primeiro porque também pode ter havido impedimentos, né? Pode ter tantas coisas, por isso que nós falamos, né? A diferença entre a anulação... É preciso que haja um processo mesmo para... por isso que nós falamos, a diferença entre anulação e nulidade, porque a anulação é uma coisa que ela foi válida e anulada, que não é o caso do religioso, porque uma vez que existiu o sacramento, não tem como ser anulado. Se não há como provar que não houve impedimento nenhum, que o casamento aconteceu, não vai ter essa nulidade. Claro, mas isso é através de um processo, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas a gente ficou 10, 15, 20 anos juntos. O tempo que ficou junto não significa que aconteceu o casamento, que aconteceu o sacramento. Por quê? Nós pegamos tantos casos aí emblemáticos, casos que assim, que a gente veja a nulidade, né? Por exemplo, teve pessoas que passaram mais de 20 anos juntas, mas já no dia do casamento aconteceu alguma coisa que podia levar a essa declaração de nulidade. Por exemplo, né, um caso assim muito eclatante, a pessoa levou o próprio amante no dia do casamento. Mesmo que passou 20 anos depois com essa outra pessoa, se já tinha levado o amante, não deu um sim verdadeiro, né? Não teve aquele sim verdadeiro na hora ali. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso e cada caso precisa ser analisado. Então não adianta a pessoa querer fazer uma autoanálise, né? Falar assim, acho que meu casamento é nulo, acho que meu casamento não é nulo, não sei. Não, vamos ver se existe ou não. E lá no tribunal não passa só por você. Não. O processo normalmente como ele é feito, né? Como inicia esse processo? Esse processo inicia com uma primeira entrevista, que é quando a parte liga, né, no tribunal, a gente fala um pouquinho, e aí a gente chama essa pessoa para conversar um pouco sobre o matrimônio. Mas se uma pessoa quiser fazer esse pedido, né, de nulidade, ele já vai direto lá na cúria ou antes procura um padre? A gente prefere sempre assim, ou procura o padre ou que ligue ao menos no tribunal para marcar um horário, né? A gente fala assim para procurar o padre que muitas vezes o padre já consegue indicar, né, como fazer. Mas assim, normalmente basta ligar no tribunal, né, o nosso número é o da Cúria Diocesana, basta ligar lá e falar assim, olha, eu gostaria de agendar um horário para mim estar falando sobre o meu matrimônio, né, para ver se existe possibilidade de ser declarado nulo ou não. E aí nós marcamos esse primeiro encontro. Lucila, mas quem que pode procurar esse tribunal? Através do padre ou indo lá direto? São apenas casais, por exemplo, que estão na sua segunda união ou há outros casos? Não. São casais que, por exemplo, foi casado, né? Tem que ter sido casado na igreja, né? Foi casado na igreja.
aconteceu que não deu certo. Teve o divórcio civil. A igreja, a gente sempre preza por isso também. Existe, né, um relacionamento muito bom entre igreja e Estado. Então, por isso que nós pedimos, para poder entrar com o processo de declaração de nulidade, que seja, né, feito já o divórcio civil. Por quê? Para não ter nenhuma possibilidade, talvez, da pessoa voltar, né? Porque muitas vezes tem gente que vai lá assim, passou um mês que largou da pessoa, já quer a declaração de nulidade. É muito pouco tempo, né? Um mês que largou somente. Então, deixa passar um pouquinho mais de tempo. Não significa também que tem que deixar passar anos. Isso não é isso. Só que assim, às vezes nem saiu ainda o divórcio civil, já quer entrar com o processo. Então, espera sair o divórcio civil e aí sim pode-se entrar com o processo canônico, né? Continua aquela sua explicação dos primeiros passos se uma pessoa estiver interessada em uma declaração dessa. Então, se a pessoa está interessada, né, ao menos para ver, para poder analisar o seu casamento, se ele foi, pode ser declarado nulo ou não, a primeira coisa a ser feita é ligar ali no Tribunal Eclesiástico, né, que é o mesmo telefone da Cúria Diocesana, e pedir um agendamento. Nós marcamos um horário certinho para a pessoa, e aí a pessoa vem, nós conversamos, e aí vai se ver, né, se existe a possibilidade. Se existe essa possibilidade, vai ser respondido um questionário. Esse questionário normalmente é relacionado a tudo. Por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, mas foi ele culpado, foi ela culpada. Não, nós não estamos ali para ver culpados, né? Nós estamos ali para analisar o matrimônio. Qual foi o vínculo que uniu essas duas pessoas? Esse laço que nós falamos, né? Esse laço é o matrimônio? Então, esse vínculo existiu ou não? Esse sacramento existiu ou não? Existiu apenas uma cerimônia, que foi uma cerimônia bonita, que tem fotos e tudo, ou existiu o sacramento do matrimônio? Porque é aquilo que nós falamos no início. Uma vez que aconteceu o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Ele não tem como ser anulado, né? Por isso que a igreja fala, não tem anulação. Não existe anulação de casamento, né? Muitas pessoas falam assim, eu queria anular o meu casamento na igreja. Não, não existe anulação. Existe declaração de nulidade. Nunca existiu. Por isso a igreja pode declarar, porque a igreja ela é humana, né? Aquilo que eu acho que todos os casais que já são casados lembram, né, que ou o padre ou o diácono ou quem celebrou o casamento fala em um certo momento, o que Deus uniu, o homem não separe. Né? A igreja ela é humana, então quer dizer, a igreja ela não vai anular nada, ela só vai declarar nulo uma coisa que nunca existiu. Existem tantos motivos, né, que são os impedimentos dirimentes, que são a falta de forma canônica, os outros impedimentos que existem também pela maturidade das partes, incapacidade psíquica, tantas outras coisas. Mas isso vai ser analisado caso por caso, momento por momento, né? Lucila, nós vamos pedir que você volte aqui nas próximas semanas também para continuar esse assunto, porque não dá para esgotar hoje. Mas a gente gostaria que você assim terminasse, né, essa nossa noite aqui de esclarecimentos, sobre a importância, né, dos noivos se prepararem mesmo para o casamento, como a igreja está pedindo, né? Não, é uma coisa muito que nós vemos, principalmente agora, como temos o tribunal aqui, nós acompanhamos, né, essas pessoas até, se foi declarado nulo, tudo, né, até o momento que muitas vezes as pessoas que nos procuram são aqueles que já querem, né, se unir, já estão numa segunda união, então querem se unir novamente com uma outra pessoa. Por isso que eu falo assim, se preparem bem. Por quê? Porque muitas vezes acontece o quê? Acontece a nulidade por falta de conhecimento. Lucila, mas como no século XXI a gente pode alegar falta de conhecimento? Existe sim. Por quê? Eu vou casar com ele, eu acho que ele vai mudar com o tempo. Com o tempo ele vai ser um bom marido. Se já no namoro não está sendo bom, está tendo brigas, é difícil, né, que vai acontecer essa mudança depois. Por isso que precisa ser preparado bem para ver se de verdade é essa pessoa que você quer passar o resto da tua vida com ela. Porque o sacramento é para o resto da vida. O matrimônio é um sacramento instituído por Deus. Então essa preparação de fato é necessária. Nós agradecemos aqui a presença da Lucila. Com certeza ela vai voltar daqui a alguns dias para continuarmos esse assunto. É assim o programa Igreja.com, sempre trazendo assuntos referentes aos valores cristãos, né, para uma nossa melhor caminhada de fé. Fique agora com o telejornal Lombardes News.